Seguindo aí com a questão da legitimação passiva. Menor de idade que pratica uma lesão à posse. Bom, nesse caso, figurará como réu da ação possessória o representante legal encarregado da sua vigilância, né? Aqui temos caracterizada a chamada culpa in vigilando, né? Então, for uma criança que tem frequentemente utilizado o jardim de uma vizinha para se esconder, perturbando o exercício da posse dessa vizinha, o réu da ação evidentemente não será, de uma ação de manutenção de posse, não será o menor de idade, será o pai, que não tem vigilado a criança e permitido que ela cometa esse tipo de estripulia, né? Lesão praticada por preposto, né, por empregado, né? Vejam, o preposto ele obedece ordens, ele atua representando os interesses de alguém, né? O preposto não adquire posse em nome próprio, mas sim, nós vimos, em nome do patrão, ele é mero detentor. Então, por exemplo, se alguém, se o empregado de alguém acaba representando esse alguém cometendo uma lesão à posse da vítima, a vítima terá que endereçar a ação contra o patrão, né? Aquele que comanda o preposto. Mas vai ter alguns casos em que não será possível a vítima saber se o cara agiu em nome próprio ou a mando de alguém. Bom, nesses casos ela vai ajuizar a ação contra aquela pessoa que ela conseguir identificar, que ela imagina que está agindo em nome próprio. Se essa pessoa que figurar como réu da ação for simples detentor, estiver agindo a mando de alguém, ela poderá, em contestação, né, indicar o real legitimado para figurar no polo passivo da ação, na forma do artigo 339 do CPC. Né? E aí, feita a indicação, o autor poderá modificar o polo passivo e endereçar a demanda, agora corretamente, contra o patrão desse preposto. O herdeiro causa-mortes, sucessor causa-mortes, também assim como é legitimado ativo, também é legitimado passivo, uma vez que ele continua o exercício da posse do antecessor. Por exemplo, o falecido pai, em vida, comete um esbulho, priva ilicitamente o autor da ação do exercício da posse sobre a coisa, morre, o filho continua no exercício da posse do pai, posse injusta, então ele pode responder à ação possessória proposta pela vítima da lesão praticada pelo falecido pai. Já o sucessor a título singular, a gente tem que aplicar a questão de se saber se ele adquiriu de boa fé ou de má fé. Se adquiriu de má fé, ele pode ser réu da ação possessória. Se adquiriu de boa fé, nós vimos que o artigo 1212 não permite o manejo de ação possessória contra esse tipo de terceiro. Pessoa jurídica de direito público, e aqui reside talvez o ponto mais interessante aí da legitimação passiva. Pode o poder público, pode uma pessoa jurídica de direito público praticar alguma lesão à posse de particular? Sim. Isso é comum? Evidentemente que não, mas acontece com alguma frequência, pouca, mas não é de todo raro esse tipo de evento. Quando o poder público desapossa
priva alguém do poder que exerce sobre determinado bem sem o devido processo expropriatório, sem a devida desapropriação, não há dúvida nenhuma de que há prática de esbulho. E havendo prática de esbulho ou de turbação, a depender do tamanho da perda a posse imposta à vítima, o poder público poderá figurar como réu numa ação possessória. Eu vou dar um exemplo aqui concreto que eu tive a oportunidade de atuar há alguns anos atrás, há mais de uma década, então eu posso falar tranquilamente. Prefeitura de uma cidade aqui da região, não é São Vicente, eu não estava lá, queria construir uma praça num bairro mais carente da localidade. Tinha um terreno lá, estava ocioso, e resolveu licitar, contratar uma empresa para mandar bala na obra. Eles queriam construir uma praça com pista de skate, um playground para as crianças, equipamento de lazer público. Só que ao lado desse terreno ocioso da prefeitura, havia um outro terreno, também não edificado, de propriedade de um particular. Não havia nenhum marco divisório entre os terrenos, não havia cerca, não havia muro. Os dois terrenos estavam há muito tempo ali ociosos, não edificados. Mas enfim, a prefeitura começou a construir a praça no seu terreno, mas acabou avançando sobre o terreno vizinho particular. Não chegou a tomar completamente o terreno vizinho, mas avançou sobre quase metade, do terreno. Ou seja, com aquela conduta, ela, sem dúvida nenhuma, perturbou a posse do titular do terreno vizinho. Praticou uma turbação à posse do vizinho. Bom, se o vizinho, ao perceber que ocorre a turbação, que o poder público, no caso o município, avançou sobre parte do seu imóvel e ali pretende construir uma obra pública, o caminho é entrar com uma ação possessória, aqui no caso seria de manutenção de posse, para fazer cessar a perturbação, a turbação, a sua posse. Ocorre que, se no momento da propositura da ação, se nós tivermos a notícia, o juiz for informado de que o poder público já deu início a uma obra pública, já iniciou a execução de uma obra pública, nesse caso, em função da predominância do interesse público sobre o privado, a proteção possessória torna-se inviável. Então, se houver lesão à posse de particular cometida por pessoa jurídica de direito público, porém, ao tempo da propositura da ação possessória, houver a informação de que já foi iniciada uma obra pública no local da lesão, o juiz, com base no princípio da intangibilidade da obra pública, que nada mais é do que uma
de que um desdobramento do princípio da supremacia do direito público sobre o particular extinguirá a ação possessória sem exame do mérito, reconhecendo falta de interesse de agir na modalidade adequação. A partir do momento em que a notícia de que já há uma obra pública sendo edificada no local, só restará à vítima mover uma ação de indenização contra o poder público responsável pela obra, a fim de obter uma compensação pelas perdas e danos derivados desse ato ilícito. A justificativa aqui, além da supremacia do interesse público sobre o particular, é o fato de que, uma vez edificada a obra pública, uma vez iniciada a construção de uma obra pública, o seu desfazimento acaba gerando um prejuízo não apenas aos cofres do erário, né, que é composto de dinheiro dos pagadores de impostos, mas também ao próprio anseio, à própria expectativa da coletividade em ter aquela obra pública concluída e entregue para usufruto de todos. Então, nesse caso específico, se houver demora, se ao tempo do ajuizamento o poder público conseguir demonstrar ao juiz que já havia sido iniciada a obra pública, não será mais possível a proteção possessória, a ação será extinta sem exame do mérito, por inadequação, falta de interesse de agir na modalidade de adequação, e só restará ao autor obter uma indenização do poder público ofensor. Se na inicial da possessória já houver pedido cumulado de indenização por perdas e danos, que vocês viram é possível, o juiz vai extinguir o processo em relação ao pedido de proteção possessória e vai dar prosseguimento à ação apenas para quantificação da indenização. Agora, se só havia pedido de proteção possessória, o processo vai ser extinto sem exame do mérito e o autor vai ter que propor uma nova ação a fim de perseguir essa indenização pelos prejuízos causados. O que nós temos aí é o que se popularmente denomina desapropriação indireta. Né? Na desapropriação direta, o poder público identifica um imóvel particular que tem potencial para se prestar ao atendimento de uma finalidade pública, decreta aquele imóvel de utilidade pública ou de interesse social e, na sequência, tenta fazer um acordo a fim de incorporá-lo ao patrimônio público e, não sendo possível esse acordo, promove uma ação judicial e, para obter a emissão provisória na posse, deposita lá previamente um valor aproximado do que o bem vale, que vai ser ratificado ou não no processo de apropriação, processo judicial. Aqui não acontece isso. O poder público primeiro invade, primeiro desapossa o particular, às vezes de boa fé, às vezes de má fé, mas não interessa. Se ao tempo da propositura da ação possessória já tivesse iniciada uma obra pública no local, só restará ao particular indenização. Ocorre o tal fenômeno da desapropriação indireta. Bem, gente, então com isso nós terminamos aqui a matéria da prova. Boa sorte. Um abraço.